Então, aqui, São Mateus 5, versículo 8, Jesus disse assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu quero fazer uma pequena oração e nós vamos continuar aqui nesse pensamento. Querido Deus, nosso eterno Pai Celestial, nós mais uma vez levamos nosso pensamento ao trono da Tua glória e intercedemos mais uma vez pelos irmãos que estão doentes, Senhor. Eu mais uma vez levo o meu colega Daniel também na tua presença e todos, ó Pai, que possam gozar de saúde e o Senhor ter misericórdia. E também nos abençoa nesse pequeno pensamento durante a palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, amados irmãos, que Deus possa nos abençoar. Eu estava pensando, né, de como que o Senhor Jesus disse que nesses últimos dias nós teríamos de volta os dias de Noé. A, a mesma, o que aconteceu lá aconteceria aqui nesses últimos dias antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala em Gênesis 6, versículo 5, que, deixa eu ler esse versículo aqui, que a Bíblia diz assim, ó, Gênesis 6, versículo 5, a Bíblia diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Aí o irmão Brana vem e disse assim: por muito tempo a ciência pensou que não, isso é uma loucura, os pensamentos vêm da mente, eles não vêm do coração. Aí você sabe que o profeta diz que em um determinado momento a ciência descobriu que dentro do coração do homem há um pequeno quartinho, há uma pequena fenda, e que a ciência disse que não havia razão para aquilo estar ali, mas que provavelmente seria o lugar onde seria o trono de Deus, ali naquele lugarzinho. E em diversos momentos a Bíblia cita que os pensamentos eles fluem do coração do homem e da mulher. Então, e Jesus ele vem e diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E naquela época de Noé, os pensamentos do coração eram maus continuamente. E eu penso, irmãos, que Deus, por sua misericórdia, veio na nossa era através do ministério do irmão Brana e manifestou uma das maiores demonstrações foi o Senhor Deus se manifestar através do ministério do profeta, revelando o segredo dos corações. Esse foi, aliás, o irmão Brana diz que seria o último sinal para a noiva, né? Que assim como Deus mesmo assentou-se na tenda com Abraão e revelou os segredos do coração de Sara atrás da tenda, assim, nesse último dia seria o sinal antes que viesse a destruição, porque Jesus disse também que, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, em que comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até né, os dias de Noé e os dias de Sodoma. São dois momentos em que Deus destruiu a terra e que o irmão Brana também comparou com nossos dias, e foi o que nós vimos diante dos nossos olhos, Deus manifestando esse dom. E a Bíblia também diz que a maldade do homem ela crescia continuamente. E diferente da época pentecostal, onde nós saímos, muitos de nós saímos, é que as pessoas vestiam, elas aparentavam algo no exterior. Nessa última era, Deus vem e abre a palavra para que a vida de Deus se estabeleça dentro do coração do homem e da mulher.
A tal ponto que na mensagem O Sinal, o irmão Brana chega a dizer que se você tem o Espírito Santo, é como se você tivesse, é como se você ter a vida literal do Senhor Jesus Cristo dentro de você. Ou seja, aquela passagem ali de São João, que foi cortado e enxertado a nova oliveira. Então, a verdadeira oliveira eram os judeus, e eles foram cortados para que nós, ramas silvestres, jambuzeiros bravos, pudessem ter sido enxertados ali e a vida do próprio Senhor Jesus Cristo pudesse estar dentro de nós. A tal ponto que o irmão Brana faz essa afirmação tão importante de que se você tem o Espírito Santo, você tem a vida literal do Senhor Jesus Cristo. Vida literal, irmãos, olha, eu estou com a Bíblia aqui aberta no celular. Essa Bíblia é uma Bíblia virtual, mas eu estou com a Bíblia literal. Esta é a Bíblia literal, é o livro. Então, o irmão Brana diz: se você tem este sinal, se você tem o Espírito Santo em seu coração, você tem a vida literal do Senhor Jesus Cristo. Você é Ele, né? A noiva é Ele, andando em dois pés sobre a terra. Então, você imagina que classe de pessoas, por isso que eu chego a pensar naquilo que o irmão Brana disse: se a noiva ela reconhecesse quem ela passa a ser um exército invencível, né? Quando nós chegamos a reconhecer isso, e o irmão Brana também chega a citar que, com o poder que temos em nós do Espírito Santo, nós já poderíamos, a noiva, se fosse permitido isso, ela poderia criar um mundo à parte desse e viver nele. Então, a coisa mas isso é dado aos limpos de coração, porque esse dom que veio do sétimo anjo manifestando através do ministério do irmão Brana, ele foi na raiz da questão. Hebreus 4, a Bíblia diz, né, a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, né? É uma espada de dois fios que penetra na divisão da alma e do espírito e discerne os pensamentos do coração, né? Ela é eficaz para ir naquele ponto. Então, quando falamos dessa era em que nós estamos vivendo, Noé viveu na sua era e Deus destruiu aquele povo antediluviano por causa da maldade do seu coração. Mas eu vejo assim que, com esta mensagem que nós temos e com aquilo que entrou em nosso coração, Deus também está salvando um povo por aquilo que também procede do seu coração, que é a vida do próprio Deus. E eu tomei a mensagem de demonologia aqui, espíritos sedutores, onde o irmão Brana vai falar algumas coisas aqui para nós. Eu espero ser bem rápido, irmãos, eu não quero passar de 30 minutos aqui, mas só para vocês verem aqui, ó, no parágrafo 86, em português em diante, o irmão Brana fala daquela cena onde Micaías se apresentou diante dos profetas de Acabe. E eu quero ler aqui, ó, o irmão Brana diz assim: agora, outra coisa que tem tomado lugar, eu penso e creio que qualquer homem que teve uma experiência com Deus, ou mulher, é limitado em ficar um pouco emocionado. Eu sempre creio nisso, isso é correto. Você sabe o que é? Eles têm adotado sentimentalismo no lugar do batismo do Espírito Santo. Eles simplesmente fazem muito barulho e não há nada naquilo. Viva tão santo quanto você é barulhento. Então estará correto. Emoção é algo que está bem. Exercícios físicos são pouco vantajosos. Mas os espíritos sedutores têm chegado sobre a santidade de grupo de pessoas e elas simplesmente se deixam basear
que porque podem gritar, ou porque podem dançar, ou porque podem se emocionar. Aí o irmão Brana cita do daquele velho Micaías, onde o profeta aquele é, é, pegou os chifres ali, né? E começou a dançar no espírito com aqueles chifres e dizer a Acabe: vai que você vai ser próspero, né? Ele estava emocionado e gritando. Aí o profeta vai dizer assim: ele dançou ali com aqueles chifres, ele fez muito tumulto diante daqueles demais profetas e ele ia colocar o exército da Síria para fora do país, mas aquilo era uma mentira. A palavra de Deus, ela tinha dito diferente. Amém? Vê, você pode ser bem emocional. Se você obteve o tipo certo de emoção atrás daquilo, o tipo certo de emoção moverá a sua emoção. Então, aquele culto parecia que estava tudo em ordem. Aí o profeta mostra outro culto. Davi dançou perante o Senhor e a sua esposa riu dele, porque as suas partes íntimas ficaram expostas. Aí, se você olhasse assim, o culto de. Me lembra, Pastor Carlos, a minha memória falha, o nome do homem que pegou os chifres foi Zedequias. Zedequias pegou os chifres. Se você fosse olhar o culto de Zedequias, a palavra dele, e o culto de Davi, quando a arca vinha voltando, você diria: ah, esse culto de Davi está fora. Davi está nu, suas partes íntimas estão expostas. E o culto de Zedequias, sim, olha que unção. Mas o irmão Bana disse assim, que a esposa dele olhou e viu que aquilo ali poderia parecer uma coisa louca, mas Deus olhou e disse: olha, esse homem é segundo o meu coração. E lá no céu, aquele espírito se apresentou. Em outras palavras, ele podia dizer: eu descerei no coração daqueles profetas e eles falarão algo que convencerá Acabe a ir àquela guerra. Então, o profeta fala de dois cultos aqui e dois espíritos que tomaram o coração das pessoas. E ele diz: a emoção estava fora disso. Deus olhou abaixo lá no céu e disse: Davi é um homem conforme o meu coração. Mas seus motivos eram corretos. Sua vida estava bem de trás daquilo. Então, só porque nós somos emotivos, não significa que nós somos salvos. Não. Porque nós vamos à igreja, não significa que somos salvos. Não creia nesses espíritos sedutores. Um verdadeiro Espírito de Deus, uma verdadeira palavra de Deus, é a verdade de Deus, a qual é a semente de Deus e produzirá Deus em sua vida. Seja pio, seja santo, seja puro. Não interessa o que as pessoas vão dizer. Elas podem até dizer: ah, você é louco, você é louca. Mas o irmão Bana diz: não interessa. Seja pio, seja santo, seja puro. Aleluias. Entre muitas pessoas encontramos onde emoções e assim por diante, elas se tornam emocionadas. Tagarelas, caluniadoras, toda espécie de pessoas pecaminosas. Irmão, isso é ácido sulfúrico na igreja. É o poder do demônio. Espírito de homens e mulheres que se encontram uns com os outros e tentam mostrar que isso não é certo e aquilo não é certo e aquilo outro é certo. Se você afugenta isso, 9 das 10 vezes será a própria pessoa insistindo que não está certo. Amém? Deus odeia a discórdia entre irmãos. Sejam reverentes, sejam santos, amem a Deus, fiquem ao lado de Deus.
contanto que você saiba que sua vida está pautada com a Bíblia, com pureza de coração, pureza de pensamento, amor para com seu irmão, tentando pelo melhor edificar o reino de Deus e fazendo estas coisas, vestindo-se corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos, então você poderá ter todas as emoções que você queira e todos crerão nisso. Então, amados irmãos, eu penso assim, num tempo em que principalmente os jovens, as pessoas, Jesus, a Bíblia chega a dizer que nos últimos dias os homens teriam aparência de piedade, mas estariam negando a eficácia dela. A eficácia são os frutos, amados irmãos. Então, não tenha vergonha de produzir frutos dignos do Evangelho. Não tem. Nunca, jovens, adolescentes, mães, pais, nunca tenham vergonha de produzir frutos dignos do Evangelho. Porque esta geração, o que está no coração deles, está levando eles para a perdição. As denominações, elas se emocionam. Às vezes algum irmão ou irmã não entende muito bem, mas os cultos na mensagem são um pouco parados, às vezes não tem muita língua, não tem profecias. Olhe os frutos, sempre olhe os frutos. Se as pessoas amam umas às outras. O irmão Branham, quando ele foi aos pentecostais, ele viu aqueles dois pastores, um falava em línguas e o outro interpretava as línguas. Mas quando ele foi falar com um, era um genuíno. E quando ele foi falar com outro, ele disse: não havia um maior hipócrita com que eu já tivesse conversado. Então, sempre olhem os frutos. Às vezes, a nossa igreja pode não ter muito barulho, pode, às vezes, Satanás colocar em nossa mente que está muito parado ou que não está bem, mas você olha os frutos. Deus, ele quer olhar o nosso coração. Esta mensagem que nós temos desta era, esta palavra aberta, vem para colocar Jesus e ela vem para os limpos de coração, porque quem vê a mensagem vê a Deus. Os limpos de coração veem isso. Eles estão com fome e sede de justiça. E não é diferente, irmão, quando nós encontramos que no nosso tempo, ao nosso tempo, foi dado esse sinal que não foi dado em outros tempos. Isso para mostrar que o Espírito Santo estaria de volta à igreja novamente. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, pessoas amantes de si mesmo, caluniadores, né, desobedientes a pais e mães, isso trata-se de uma natureza que não foi trocada ainda. Não foi, ali não se estabeleceu o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa não foi enxertada na verdadeira oliveira. Então, nós, como estamos nesse corpo ainda que não foi redimido, às vezes o diabo vem na nossa mente e tenta fazer nós pensar que nós temos que ser iguais aos outros. Nunca pense isso. Sempre permaneça. As moças, os rapazes, os adolescentes, né? Tenham vidas limpas e não se envergonhem de viver as vidas limpas, porque o diabo, ele está louco para puxar aqueles que estão na palavra para esse sistema do mundo. E as pessoas têm uma dose muito alta de maldade no coração. Você vê, a pessoa inicia às vezes um namoro, ela não quer um compromisso sério, ela quer só se aproveitar do outro e depois jogar fora. Às vezes pega um serviço, às vezes vai fazer uma visita por interesse, no rosto, na cara, sorri, trata bem, mas no coração está odiando. E nós vivemos num mundo que está desta maneira, irmãos. Por isso que o diferencial do crente da mensagem é aquilo que a Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. A noiva consegue amar, mas ninguém consegue amar. A noiva tem o Espírito Santo,
ela tem o amor verdadeiro, ela está no topo da pirâmide, o amor fraternal, e nenhum outro credo ou denominação ou pensamento positivo vai produzir o amor fraternal no coração de um crente. É só essa mensagem. Então, nós somos um tipo especial de pessoas e não devemos nos envergonhar disso em nenhum momento. Siga pelo correto, viva pelo correto, né? Nunca seja aquele cavalo que o irmão Brana disse, né? Que ele olhava o pasto do vizinho. Então, ele tinha o alimento até pelos joelhos, as rodilhas, né? Como diz o castelhano. Aquela alfafa, aquele pasto, até pelas rodilhas. E aí, ele estava bem alimentado, havia tudo ali naquele lugar. Mas ele olhava com seus olhos ao longe e parecia que aquele pasto lá no outro campo era mais apetitoso. Então, o diabo procura nos mostrar isso. Nessa era que nós estamos vivendo, ele procura nos mostrar isso. E achar que fora da igreja, ou até mesmo em outro ministério, ou até mesmo em outro lugar, nós seremos mais prósperos. Não. Felicidade, diz o irmão Brana, ele aprendeu, né, com o sogro dele, o primeiro, diz, consiste em estar contente com aquilo que você tem, que Deus deu a você, a porção que Deus deu a você. Então, aquele companheiro, ele se enganou, uma hora daquela ele pensou, diz, não, meu dono não está perto, eu vou pular essa cerca e vou ir lá naquele pasto. E aí nós vemos na história que tiveram que arrumar outras juntas de cavalos, né, aparelhar outros cavalos para tirar aquele companheiro enrolado em arames farpados, em cacos de vidro, em muitos problemas. E aí, às vezes, a pessoa que te chama lá para aquela roda de amigos ímpios, para aquele companheirismo errado, para aquela festa mundana, às vezes ela lava as mãos e deixa você no problema, né? Não quer nem saber. Mas enquanto aqui do lado de cá, Jesus te ama, o pastor te ama, a tua mãe, o teu pai te ama, e eles estão aconselhando você, às vezes se torna chato, repetitivo, mas eles estão ali para o teu bem. Você tem o alimento suficiente para ter um crescimento espiritual, o crescimento, né, físico, o crescimento como um homem de caráter, uma mulher de caráter. Então, se você não tem esse desejo, né, se porventura alguém, a pessoa não chegou a esse nível, peça a Deus em oração. Essa é a maneira. Senhor, eu gostaria de ter mais desejo de que a tua vida estivesse no meu coração. Porque uma das promessas do Senhor Jesus Cristo é: bem-aventurados os limpos de coração. É uma bem-aventurança, é uma sorte, né? A pessoa que deseja o correto, ela quer o correto, ela quer a justiça. Então, isso é algo maravilhoso, irmãos. Então, eu digo assim, mas e o meu passado? Eu que já fiz coisas erradas lá no passado. Deixa isso no sangue do Senhor Jesus Cristo. Um dia o diabo usou o teu coração. Um dia Satanás usou a tua vida. Ele estava na torre de controle aqui. Mas agora ele não está mais. Ele quer tomar a torre, mas agora ele não está mais ali. Agora é o Senhor Jesus que está. Então, ele pode vir até aqui na mente, dizer para você, mas ó, tu viu o que tu fez lá atrás? Daí diz, bom, Satanás, aquele Senhor Jesus que me limpou, ele não lembra mais. Ele não lembra mais dos meus pecados. Ele lavou o meu coração e agora tem outro morando aqui, ó. Então, daí para frente, irmão, deseje o correto, né? O irmão Bran chega a dizer assim, ó, faça o correto. Esse é o seu dever para com as pessoas, né? Pense o correto e esse é o seu dever para consigo mesmo, né? E Deus estará entrando em cena dessa maneira. Então, irmãos amados, é esse o pequeno pensamento que eu tinha nessa noite. Eu desejo que Deus possa concluir no coração de cada um de vocês. Eu passo a palavra para o pastor Carlos. Amém.
Amén. Damos gracias a Dios por la palabra, ¿verdad? Eh, yo recuerdo, hermano, que hace poco nosotros estuvimos hablando sobre el mensaje, la más grande batalla jamás peleada, ¿verdad? Y esa batalla, ustedes saben que el profeta dice que está en nuestra mente. Y es ahí cuando el profeta nos dice también que hay una única vía, solo una vía de entrada. Ustedes saben, el cuerpo tiene 5, el espíritu tiene 5, y el hermano Branham dice que el alma tiene solo una vía de entrada, y esa es el libre albedrío. El libre albedrío es algo que va directamente al alma, y dependerá de nuestra decisión lo que nosotros permitimos que se establezca en nuestro corazón. Esto es, o la fe o la duda. Y el profeta dice que cuando Dios viene y le permitimos entrar, que el pastor Nilis nos decía ahí que Satanás viene a nuestra mente, ¿verdad? Y recordamos cosas del pasado, o mejor, Satanás nos hace recordar cosas del pasado, como un día se presentó en una visión a Lutero y desenrolló un pergamín, un rollo. Quién sabe, imagínense, hermano, Lutero era un hombre consagrado, Lutero era un hombre de una búsqueda constante de Dios, un hombre que hacía penitencias y que hacía lo mejor que podía de aquello que le entendía y había aprendido, y Satanás le desenrolló un pergamino de acusación. Quién sabe, con nosotros sería un camión de pergaminos, muchos pergaminos. Y Lutero dijo, tomó un tintero que había por allí y dijo, pero la sangre, se lo arrojó y dijo, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. El profeta dice que cuando nosotros permitimos a Dios entrar, Dios se abre camino a través de esos mismos sentidos. El oír, ¿ven? Dios entra por allí, atraviesa el espíritu y va hasta el alma. Eso lo puede hacer la palabra. La palabra puede entrar hasta allá. Y si nosotros permitimos que la palabra entre y se establezca, el profeta dice que Dios limpia cada uno de esos canales, cada uno de esos sentidos. Dios los limpia de tal manera, dice el profeta, que ya no puede venir nada por la memoria. Recordar ciertas cosas ya no puede venir. Ya no recordaremos, dice el profeta, porque recuerdas cuando la hermana Jones hizo esto y lo otro. Eso ya no vendrá porque el canal está limpio. El canal fue purificado y Dios está habitando allí. Y como dijo el pastor Nili, citando al profeta, es la vida literal de Jesucristo. El Espíritu Santo en el creyente es la vida literal de Jesucristo viviendo en el creyente, y solamente esa vida literal de Jesucristo viviendo en el creyente produce el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. De lo contrario, hermano, nosotros no lo podemos producir. De lo contrario, nosotros produciremos una imitación, seremos imitadores, y en cualquier momento se va a descubrir que ese billete no es genuino. En cualquier momento alguien va a descubrir que ese billete es falso, que no es efectivo, que no sirve, que no es nada. Solamente la vida literal de Jesucristo producirá en nosotros sus virtudes, producirá en nosotros su amor, y es lo que hará que nosotros amemos a nuestros enemigos, es lo que hará que nosotros realmente vivamos la verdadera vida cristiana. Amén. Entonces, damos gracias al Señor por lo que Él nos ha dado en este tiempo. Y antes de darle agradecerle mucho al hermano, a Pastor Nili, ¿verdad, hermano? Por su disposición, por cada uno de los hermanos de su campo que han estado participando con nosotros de este pequeño compañerismo de videoconferencia. Lo valoramos mucho y damos gracias a Dios por eso. Entonces yo quiero solo decir esto, hermano, que Dios ha establecido sus leyes por la palabra, dice el hermano Branham. Y todo lo que nosotros vemos fue
tuvo una orden original de Dios. Por ejemplo, produzca cada simiente según su género. Y todo lo que el hombre ha tocado, el hombre ha producido muerte con eso. El profeta nos dice que nosotros estamos débiles y somos una raza condenada naturalmente, ¿verdad? Naturalmente, por causa de la alimentación que nosotros tenemos. El hombre ha hibridizado, el hombre ha tocado, el hombre ha cambiado, y eso, donde el hombre cambia cualquier cosa del original que fue establecido por la palabra de Dios, eso es muerte, lo que sea. Entonces Dios estableció sus leyes, dice el profeta. Miren, en el mensaje La restauración del árbol novia, el pastor Nili decía así que, citando al profeta, ¿verdad? Por ejemplo, en el mensaje La siempre presente agua de la roca, que nosotros podemos hablar de existencia de un mundo nuevo e irnos a vivir en él. El profeta dice que nosotros tenemos ese poder, no que lo vamos a tener, ya lo tenemos. Usted tiene ese poder, mi hermano. No importa si usted dice así, pero pastor, mi lucha, mi batalla, yo no tengo poder ni el perro me obedece. Pero sepa, esa fe que usted tiene, hermano, es poderosa para crear un nuevo mundo e irnos a vivir en él. Ahora, ¿por qué no lo podemos hacer? El profeta mismo lo explica. Es porque hay una ley de Dios que limita esas cosas por la palabra. El propio Jesús, él podía haber muerto, ustedes saben, murió aquel día viernes a las 3 de la tarde. Él podía haber resucitado, hermanos, en la noche de ese mismo día. Él podía haber resucitado en cualquier momento antes que llegara el domingo por la mañana muy temprano. Él tenía el poder para hacerlo, él podía hacerlo, pero el profeta dice que él estaba encadenado por la propia palabra, por el cumplimiento de la propia palabra, porque la ley de la palabra decía que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así Jesús estaría en la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, lo que rige todo es la ley de la palabra. Por eso nosotros no debemos tener temor de tomar a Dios en su palabra y caminar fielmente y firmemente, no importando las circunstancias. Yo solo quiero transmitir esto. Vean, el profeta dice así, mensaje de la restauración del árbol novia. Dios ha establecido todas sus leyes para que les sirvan, tanto en lo natural como en lo espiritual, para que obren de acuerdo a su palabra a pesar de las condiciones. Eso me encanta, dice el profeta, y a mí también me encanta. Entonces dice, Dios puso en movimiento todas sus leyes para que funcionen conforme a su palabra. ¿Lo están captando? ¿Ven? Su palabra. Sus leyes tienen que funcionar conforme a su palabra. Él ordenó al sol, Él ordenó a la luna, Él ordenó a la tierra, Él ordenó a la naturaleza, y todos ellos se alinean. Y todas las leyes funcionan en armonía con la palabra de Dios. Y la ley de la vida que está en nosotros, vean eso, hermano, y la ley de la vida que está en nosotros también nos traerá una resurrección. Tiene que hacerlo. Es imposible que no lo haga. Yo pensé que iban a decir aleluya, gloria a Dios, y iban a levantar la mano y alegrarse, bendito sea el Señor. Miren, fue por esa razón, por la ley de la vida que estaba en Cristo, cuando la palabra fue hablada, dijo, vean, Jesús, el profeta dice que Jesús murió agarrado de la palabra, hermano, murió confiando en la palabra. El profeta llega a decir que el primero que creyó en la palabra fue el propio Dios. Cuando él dijo, sea la luz, y fue la luz, él habló creyendo en su propia palabra. Jesús murió agarrado de la palabra. Y el profeta dice aquí que la palabra decía así, miren, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. Eso era una ley de la palabra. Eso era una ley establecida por la palabra de Dios, y Jesús sabía que era infalible. Y así como esta ley, también está la ley de que por su llaga fuimos nosotros sanados, y eso es infalible. De que su sangre nos limpia de todo pecado, eso es infalible.
si nosotros lo creemos y la tomamos. Miren, entonces, no permitiré que mi santo vea corrupción y dejaré su alma en el infierno. No había tiempo suficiente, no había suficiente diablo, no había suficiente de lo que fuera para retener a Cristo en esa tumba hasta que él, su cuerpo, empezara a pudrirse, porque la ley de Dios traería la palabra a cumplimiento. La ley de Dios por el Espíritu Santo trae a cumplimiento cualquier promesa. ¿Lo captan? Sin que importen las condiciones, sin que importe la situación. Mire, pastor, pero está perdido y los médicos dijeron esto y ya no se puede. La ley de Dios está por encima de cualquier circunstancia. La ley de Dios estaba por encima del fuego en el horno ardiente. La ley de Dios estaba por encima aún de aquellos leones hambrientos. Amén. Entonces ya voy a terminar por aquí. Dice, a pesar de lo poco que somos, a pesar de lo poco que somos, lo bajo que seamos, lo impuro que seamos, lo falto de santidad, lo enfermo que estemos, lo afligido que estemos, la ley del Espíritu de Dios por su palabra hace que eso le obedezca, hace que la enfermedad le obedezca. Hermanos, que podamos entender que la ley del Espíritu de Dios por su palabra hace que las circunstancias se sujeten a la palabra y le obedezcan. Hace con que la muerte se aparte de un hombre que estaba putrefacto ya hacía 4 días en el sepulcro. Entonces la ley del Espíritu de Dios por su palabra hace que eso le obedezca. Obliga el asunto y dice, devuélvelo. Amén. La ley de Dios por su palabra a través del Espíritu obliga la situación. Yo estaba pensando cuando leía esto, entre las tantas cosas, a veces yo pienso también que la ley de Dios obliga la situación. Y yo pensaba, Judas, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo así, lo que has de hacer, ve y hazlo pronto. Y Judas escucha eso y sale a hacer lo que debía hacer para dar cumplimiento a la palabra. Y uno pudiera pensar, ¿qué pasó por la mente de Judas? Él no entendió, él no captó, pero era la ley de la palabra que estaba forzando la situación para que se cumpliera de esa manera, porque el Hijo del Hombre tendría que ser entregado, y Jesús ya lo había hablado hacía unas pocas horas. Entonces, la ley de Dios hace eso, obliga al asunto y dice, devuélvelo. Amén. Oh, si tan solo pudiéramos meditar en eso por un momento. Hace que se cumpla a pesar de las condiciones. Vean cómo el hermano Branham insiste en esto. Hace que se cumpla a pesar de las condiciones. No importa cuál sea la condición, la ley de la palabra de Dios obliga a la condición a que cuadre con su palabra. ¿Ven? Así tiene que ser. Ah, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Y acá el profeta sigue hablando. Yo tengo mis apuntes aquí. Dice, la ley de Dios por el Espíritu los levantó. La ley de Dios por el Espíritu levantó a Jesús de la tumba. La ley de Dios por el Espíritu levantará a los santos que murieron en Cristo. La ley de Dios por la palabra transformará nuestros cuerpos. La ley de Dios por la palabra nos sacará de esta tierra uno de estos días. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Agradecemos a Dios por su palabra, por este mensaje tan glorioso que Él nos ha dado.